No quinto ano do casamento de Fang Yuan e Bai Ningbin, só então descobri que era o vilão em um livro. Quando minha esposa me deixou sozinho no hospital, por causa de uma namorada de outro homem. Deixei os papéis do divórcio e fui embora. Mas mais de um mês depois, Bai Ningbin, com os olhos vermelhos, me encurralou no canto, passo a passo. Fang Yuan, você me assustou de morte. Você me condenou à morte sem se arrepender de nada? Chegou a hora da rotina mensal. Eu me virei e pressionei Bai Ningbin na cama. Ela estava suportando meus movimentos. Ningbin, estamos juntos há 5 anos. Mas toda vez que chega esse momento, eu não consigo me controlar. É como se eu não visse uma mulher há 800 vidas. Ela desfrutava do meu serviço de primeira classe, enquanto deixava marcas nas minhas costas. Até que, tarde da noite, Bai Ningbin estava exausta e fraca. E valia a pena se agarrar a mim. Eu a levei para o banheiro para tomar banho. Quando levantei os olhos, percebi que fileiras de mosquitos brilhavam diante de mim. O vilão masculino está comendo tão bem. Quem disse que eu não disse? Por que a cena de agora não pode ser vista? O que é que um VIP tão nobre como eu não pode ver? Prezado Lord Lutong, deixe-me ter um cartão de experiência de um dia como um coadjuvante masculino cruel transmigrado. O garoto da Huan está deixando as pessoas ansiosas. Não era uma configuração de pureza dupla? Como a protagonista teve aquilo com um coadjuvante? Olhando para Bai Ningbin incrédulo. Pequena Bin, você consegue ver? Bai Ningbin encostou-se em meus braços, macia como se não tivesse ossos. Ao ouvir minhas palavras, ela levantou a cabeça para me olhar por um momento. Ver o quê? Estou suspeitando que estou tonto de cansaço. Eu rapidamente balancei minha cabeça. Mas depois de abrir meus olhos, ainda consigo ver. O que o coadjuvante está fazendo? O corpo da protagonista. Ele ainda tem tempo para ficar confuso e entender. Afinal, o livro diz que o protagonista masculino e a protagonista feminina tiveram 7 vezes em uma noite. Só de pensar nisso, minha cintura dói hahaha. Com certeza, eu ainda não gosto do coadjuvante masculino. Ele nem sequer teve 7 vezes em uma noite. Me deixou exausto. Vocês estão fazendo algo que eu posso assistir de graça? Meu querido protagonista masculino vai conhecer a protagonista feminina amanhã. Eu também consigo fazer isso. Por que ela nunca teve 7 vezes comigo em uma noite? Depois de tomar banho, eu me deitei na cama. Bai Ningbin bocejou e se cobriu com o cobertor. E também me cobriu com o cobertor. Com as luzes apagadas, ele disse suavemente: durma bem. Eu segurei a mão dele, olhando para ele com olhos tristes. Mais uma vez. Os olhos escuros de Bai Ningbin tremeram ligeiramente. Parece que ele está pensando. Depois de um tempo, ele disse: vá dormir cedo, está tarde. Ele realmente não me ama. Uma resistência tão boa e ele não compartilha comigo. Depois de muito tempo, adormeci atordoado. Quando acordei de manhã, Bai Ningbin já tinha ido trabalhar. Mas eu já tinha certeza de uma coisa. Eu realmente consigo ver fileiras e fileiras de texto como legendas flutuantes. Elas passam diante dos meus olhos, lembrando-me o tempo todo de que sou apenas um namorado cruel. Mas acho que o que eles dizem não está certo. Eu e Bai Ningbin crescemos juntos desde pequenos. Embora tenhamos ficado juntos depois de adultos por causa de um casamento arranjado pelas famílias. Mas nestes anos após o casamento, embora nós dois não sejamos inseparáveis, ainda nos respeitamos e fazemos muito amor. Quero ver como é o protagonista masculino de que as legendas falam. Eu raramente não vou à minha própria empresa. Fui à empresa de Bai Ningbin. Peguei o elevador exclusivo do escritório do presidente no último andar do grupo Bai. Cheguei ao escritório de Bai Ningbin. Zhang Li, o assistente de Bai Ningbin. Um breve momento de surpresa brilhou em seu rosto quando me viu. Então, ele sorriu e disse: Presidente Fang, por que veio? Eu olhei para ele levemente e disse profundamente: é inconveniente? Onde? Vou informar a presidente Bai agora. Disse, e estava prestes a pegar o telefone fixo, para ligar para Bai Ningbin. Eu levantei a mão para impedir o movimento de Zhang Li. Não precisa, eu posso ir direto. Depois de dizer isso, me virei e caminhei em direção ao escritório de Bai Ningbin. Mas antes mesmo de chegar ao escritório, ouvi um homem vindo de dentro do escritório. Um homem vindo de dentro do escritório. Uma voz baixa e agradável. Presidente Bai. Já é meio-dia, se não comer, cuidado para não machucar o estômago de fome. Então, a voz um tanto cansada de Bai Ningbin veio. Não estou com fome.
Eu mesmo fiz mingau de ovo centenário com carne magra. Presidente Bai, tome um pouco. Através da fresta da porta, vi uma figura alta. Um homem vestido com um terno alinhado está curvado. Em frente à mesa de Bai Ningbin. Ele empurra uma marmita de fã para Bai Ningbin. Bai Ningbin esfrega a cabeça e olha levemente para a marmita. Parece que consigo ver os comentários flutuantes assim que me aproximo de Bai Ningbin. E os comentários já explodiram neste momento. Ah, este mingau de ovo centenário com carne magra. Se não me engano. Não demorou muito para o protagonista masculino e a protagonista feminina estarem na cozinha fazendo mingau de ovo centenário com carne magra. Enquanto odiava a protagonista feminina, foi porque ela comeu este mingau. Sentindo-se aquecida, ela desenvolveu secretamente sentimentos pelo protagonista masculino, certo? Este enredo é tão clichê. A diferença de tipo físico entre o protagonista masculino e a protagonista feminina. Eu realmente quero acelerar a barra de progresso para ver o protagonista masculino intimidando cruelmente a protagonista feminina. Desbloqueio um pouco de dinheiro para desbloquear a reprodução antecipada. Mas por que sinto que o coadjuvante masculino é um pouco lamentável? Por que sentir pena do coadjuvante masculino vilão e tirá-lo do caminho? Vendo os comentários na minha frente. O único homem de 8 pés não consegue controlar meu coração. Pensando em mim, uma garota magnífica e incomparável. Sou um coadjuvante masculino vilão, e ainda assim sou tirada do caminho. Que pena de mim. Estendi a mão e abri a porta, com o som dos meus sapatos de alta costura pisando no chão. Os dois ergueram a cabeça para me olhar. Os olhos originalmente imersos de Bai Ningbin me viram. O mesmo brilhou, então o tom foi leve. Como você chegou aqui? Eu mordisquei meus lábios cheios. Olhei de leve para o homem ao lado. Claro, vim ver se minha esposa está comendo bem. O homem olhou para mim e sorriu timidamente. Eu o examinei curiosamente. Ele é bonito, com traços faciais tridimensionais. A figura também parece mais ou menos boa. Mas montado nele, parece bom. Embora um pouco pior do que eu. Eu perguntei curiosamente. Este é Bai Ningbin, o tom não tem flutuação. O novo secretário, Shen Zé. Pequeno secretário, hein? Meu tom foi longo e um tanto intrigante. Shen Zé olhou para Bai Ningbin com um pouco de brilho nos olhos. Bai Ningbin levantou a mão. Você pode sair. Meu coração afundou. Bai Ningbin não apresentou minha identidade. Porque sinto que não há faísca entre o protagonista masculino e feminino. Mas o protagonista masculino é muito proativo. A protagonista feminina tem uma família agora. Moralmente, ela ainda não se permite cometer erros, mas não consegue impedir seu coração de se mover. O vilão cruel chegou em seus sapatos de alta costura. Esse som é difícil de não rir, ha. O som do abraço de Bai Ningbin chegou. Já comeu? Eu balancei a cabeça. Bai Ningbin se levantou, pegou o casaco, vestiu e caminhou até mim, dizendo: Vamos comer. Naturalmente estendi a mão para pegar a mão dele. Bai Ningbin disse displicentemente: Tenha cuidado com o comportamento na empresa. Olhei para minha mão vazia e um sorriso amargo apareceu no canto da minha boca. Acho que estou começando a acreditar no que a legenda diz. Depois daquele jantar, voltei sozinho para a empresa. Depois disso, Bai Ningbin começou a fazer horas extras com frequência. Ocasionalmente, eu podia até sentir o leve cheiro de perfume masculino vindo dele. Da tristeza inicial, gradualmente fiquei entorpecido. No entanto, ele nunca parou as atividades mensais, até se esforçou mais do que antes. Poucos dias depois, Bai Ningbin e eu voltamos para a antiga casa da família Bai. A mãe de Bai trouxe sopa de galinha preta para nutrir o corpo. Eu vomitei antes mesmo de beber. A mãe de Bai estava muito preocupada. Van Yuan, você está trabalhando demais? O olhar penetrante de Bai Ningbin também caiu sobre mim. Eu sorri facilmente, talvez porque bebi muito álcool no jantar de negócios ontem à noite. A mãe de Bai estava preocupada. Ela pediu a Bai Ningbin para me acompanhar ao hospital para um exame. No caminho para o hospital, Bai Ningbin disse com uma expressão séria: Eu te disse para beber menos. Por que você não ouve? Eu sorri despreocupadamente. Ainda não estou pensando em ganhar dinheiro para comprar uma bolsa para minha esposa? Por que você não gosta? Bai Ningbin baixou seus olhos profundos. Não gosto. A legenda na minha frente virou novamente. Como é que você não gosta de bolsas? É que você não gosta de presentes de ninguém além do protagonista masculino. O coadjuvante masculino está doente. Lembro que o enredo a seguir é o coadjuvante masculino amarrando moralmente a protagonista feminina.
Como resultado, a protagonista feminina pediu diretamente para ele ir a um psiquiatra. Não vai demorar muito para a protagonista feminina fugir com o protagonista masculino. O que mais importa o coadjuvante masculino? O coadjuvante masculino ainda tem que ir para a prisão? Caso contrário, como destacar o amor inabalável entre o protagonista masculino e a protagonista feminina? O autor do enredo clichê nunca comeu farelo fino. Eu já comecei a xingar em meu coração. Por que diabos tenho que ser o vilão? No final, Bai Ningbin ainda me acompanhou ao hospital. Mas quando estávamos esperando os resultados, o telefone de Bai Ningbin tocou. Depois que o telefone desligou, Bai Ningbin parecia um pouco ansiosa, olhando para a máquina de busca de resultados. Então olhou para mim com um tom um pouco ansioso. Fang Yuan, minha empresa está tendo algumas emergências agora. Preciso voltar para resolver isso. Pegue os resultados, vá para casa descansar e conversamos mais tarde. Não pode ficar mais um pouco comigo? Os resultados sairão em breve. Bai Ningbin franziu a testa e olhou para o celular em sua mão. Fang Yuan, eu realmente tenho que ir, estou ocupada. Abaixei os olhos e parei de olhar para ele. Peguei o cinzeiro, pensei em fumar, mas lembrei que estava no hospital, então guardei. Então vá. Bai Ningbin pareceu sentir minha tristeza e disse novamente. Espere eu terminar de trabalhar, e irei jantar com você. Está bem. A pequena mão de Bai Ningbin alcançou a minha mão que estava pendurada na cadeira. Parecia querer apertar a palma da minha mão. Mas ela não tocou e saiu apressadamente. As legendas pareciam estar constantemente me lembrando de um enredo que eu não tinha visto. A protagonista inevitavelmente se apaixonará pelo protagonista masculino. O enredo que eu quero ver está chegando. Eu quero ver coisas picantes. Não muito depois que Bai Ningbin saiu, os resultados do exame saíram. Eu tenho pólipos no estômago, e o médico disse que já começaram a mudar. Eu realmente estou doente, e tudo está se desenvolvendo na direção que as legendas dizem. Sentado na cadeira do hospital, eu estava pensando freneticamente sobre as coisas que aconteceram recentemente. A conclusão final é porque eu deveria ser um coadjuvante masculino vilão. Eu sou uma pessoa viva, rica e bonita. Por que ser um personagem secundário na história de outra pessoa? Então peguei meu telefone e liguei para meu advogado. Transferir meus bens e redigir o acordo de divórcio. Tudo começou gradualmente. A velocidade do advogado foi muito rápida. Me diga que pode ser concluído em cerca de 3 dias. Bai Ningbin voltou muito tarde da noite. Eu estava deitado na cama dormindo profundamente. A mulher pareceu ficar na frente da minha cama e me observou por um longo tempo. Então gentilmente me ajudou a dobrar o cobertor. Logo o advogado enviou o som do banho. Parece que adormeci rapidamente por causa da doença. Depois disso, não sei o que aconteceu. No dia seguinte, quando acordei, eu vi Bai Ningbin arrumando sua bagagem. Eu estava confuso, mas ainda perguntei. Você vai em uma viagem de negócios? Bai Ningbin murmurou despreocupadamente. Mas a tela de comentários pareceu explodir. O protagonista masculino e a protagonista feminina vão em uma viagem de negócios juntos. A cena famosa que estou esperando está chegando. A protagonista feminina vai pressionar o protagonista masculino na banheira e conversar seriamente. Posso abrir uma transmissão antecipada? Eu não acredito que uma pessoa com tanto autocontrole como a protagonista feminina. Apenas por causa da medicina tradicional chinesa, ele lutou ferozmente contra o protagonista masculino. Eu olhei para os comentários com os olhos escuros. Quanto tempo for em viagem de negócios? 3 dias. 3 dias é perfeito. Bai Ningbin não me enviou nenhuma mensagem nesses 3 dias. Mas eu vi seus rumores online. Um cara bonito de cabelo loiro e camisa branca aparece na praia com uma mulher. Os dois são íntimos e combinam muito. Enviei a Bai Ningbin uma captura de tela das notícias. Ele não me respondeu, talvez porque não quisesse. No terceiro dia, peguei o acordo de divórcio que havia preparado. Coloquei na mesa da sala e levantei a cabeça. Também deixei uma carta. Desde pequeno, sempre fui um garoto rebelde aos olhos dos meus pais. Eles me pediram para aprender piano, então aprendi taekwondo. Eles me pediram para estudar gestão financeira para facilitar a gestão de empresas no futuro. Eu insisti em estudar ciência da computação. Mas eu não resisti ao noivado com Bai Ningbin. Mas eu não esperava que Bai Ningbin também não resistisse. Uma mulher forte que sempre foi resoluta desde a infância. Parece que nada pode forçá-lo mais. Mas ele aceitou calmamente o casamento arranjado por seus pais. Quando ouvi essa notícia,
Minha boca se abriu até a parte de trás da minha cabeça de tão feliz que eu estava. Bai Ningbin não é apenas bonito e capaz. Ele também não tem uma vida privada bagunçada. Mais importante ainda, ele já foi a turbulência da minha adolescência. Eu o casei com um coração cheio de admiração excitada. Na noite do nosso casamento, perguntei a ele com entusiasmo no rosto: Bai Ningbin, por que você se casou comigo? As mãos de Bai Ningbin, que estava cuidando da pele, hesitaram ligeiramente. Então ele desviou o olhar para mim evasivamente. Não é você. Quem mais seria? É melhor ser você, já que somos mais familiares. Meu humor originalmente alegre afundou no fundo dos meus ossos em um instante. O sorriso no meu rosto parou instantaneamente. Mas fingi não me importar e disse: Então você também pensa assim? Eu não esperava que fossemos tão parecidos. Os olhos calmos de Bai Ningbin olharam para mim. No segundo seguinte, os produtos para a pele foram pesadamente colocados sobre a mesa por ele. Aparentemente com insatisfação. Em seu rosto originalmente sem um sorriso. Agora seus olhos pareciam capazes de matar pessoas. À noite, ele parecia estar fazendo isso de propósito. Aparentemente me provocando ao máximo. Eu não controlei minha força por um tempo. Suas lágrimas fisiológicas não puderam ser contidas. Bater me fez parar de fazer isso. Sushin mordeu meu ombro com força. Eu gemi e então envolvi meus braços firmemente em volta de sua cintura, engolindo seus lábios e língua. Naquela noite, ele deixou muitas marcas em mim. Doeu tanto que no dia seguinte até vestir a roupa era doloroso por causa do atrito. Mas ele parecia não se importar. Sempre que tinha folga, cozinhava para mim. E também era um mestre na confecção de sobremesas. Em poucos meses, ele me fez engordar vários quilos. Todas as noites, ele entrava à força em meus braços. Mesmo sem fazer amor, ele tinha o hábito de beijar minha bochecha suavemente. Especialmente eu, que sou fácil de agradar. Então, nesses 5 anos de casamento, mesmo que Bai Ningbin não fosse muito calorosa comigo, ainda me tinha completamente sob seu controle. Saindo da minha e da residência de Bai Ningbin, com uma mentalidade de relaxamento, cuidei dos assuntos importantes da empresa. E trouxe uma bagagem simples para a cidade natal de um velho colega de faculdade. Com certeza, depois de deixar Bai Ningbin, os comentários também desapareceram. A cidade natal do meu colega Linmo é pitoresca, com uma tranquilidade e conforto incomparáveis às grandes cidades. Nesse momento, Linmo olhou para mim, hesitando. Enquanto bebia água, levantei uma sobrancelha para ele. Diga o que quer perguntar. Linmo perguntou cautelosamente. Você realmente está pronto para deixá-lo ir? Antes, quando estávamos na escola, você falava dele o tempo todo. Qualquer um pode ver o quanto você gosta dele. Eu ri levemente e baixei os olhos. Ele não gosta de mim. Eu até pensei que ele nunca gostaria de ninguém nesta vida. Assim, ele só poderia ser meu. Mas agora é diferente, ele gosta de alguém. Linmo bateu na mesa com um bang. Que merda, ele está traindo. Eu rapidamente acalmei o Linmo irritado. Não, não está traindo. Eu só descobri os primeiros sinais. Em vez de me humilhar, é melhor me separar mais cedo. Linmo bateu no meu ombro em sinal de conforto. Não se preocupe, você é rico e bonito, não vai faltar mulher. Linmo me ajudou a encontrar uma casinha. Eu moro sozinho, não é muito grande nem muito pequeno. Logo, 3 dias se passaram. Acredito que Bai Ningbin já deveria ter voltado. Acho que ele também deve ter visto as coisas que deixei para ele. À noite, a mulher que estava desaparecida há muito tempo me enviou uma mensagem. Eu olhei para a mensagem e achei engraçado. Ele não explicou a captura de tela do escândalo que enviei a ele. Por que você está me enviando um ponto de interrogação agora? Talvez ele esteja de mau humor por causa da doença. Quanto mais penso nisso, mais preocupado fico. Diretamente bloqueado e excluído. Eu naturalmente não sei sobre o lugar onde ele mora. Bai Ningbin parecia confusa. Então Bai Ningbin me ligou. Pensei por muito tempo e não atendi. Então enviei uma mensagem para meu advogado. Bai Ningbin voltou de sua viagem de negócios. Acelere o processo do nosso divórcio. Ok, Sr. Fang. Mas Bai Ningbin estava muito zangada e relutante, ligando para mim de números diferentes. Eu atendi impotente e comecei a gritar com ela. Bai Ningbin, eu já saí por conta própria. O que mais você quer? Do outro lado da linha, pareceu rir impotente. Então, o motivo do seu divórcio é porque sou muito rígido na cama? O quê? Você se esqueceu do bilhete que deixou?
Só então me lembrei do bilhete que deixei quando saí. Bai Ningbin, eu fui embora? Você é muito rígido, e na cama também. Se não houver problemas com o acordo de divórcio, assine-o. Caso contrário, será muito feio e não será bom para ninguém. Bai Ningbin abriu a boca sem palavras, impotente. Então, o que está acontecendo? Eu também não sei o que dizer. Eu não posso dizer que posso ver comentários estranhos. Já que eu não falo, Bai Ningbin fala novamente. Por que você não está falando? Eu bufei e falei. Não é da sua conta, seus amigos. Depois de dizer isso, desliguei o telefone. Então tirei o cartão SIM e joguei pela janela. Depois que os comentários souberam que eu estava doente, eles me levaram especialmente para o hospital onde sua prima trabalha para fazer um exame. Mas eu percebi um traço de estranheza em sua expressão cuidadosa. Até o momento em que vi sua prima, eu entendi. A prima do comentário e ela estavam vestindo um jaleco branco. O cabelo estava bem preso. Usando um par de óculos, mas não parecendo maçante. O olhar para as pessoas é gentil e suave. Faz as pessoas se sentirem muito confortáveis. Lingmo sussurrou no meu ouvido. Eu vi vocês dois mal-humorados esses dias. Eu te trouxe para ver uma beleza. Relaxe e aproveite para fazer um exame físico. A voz dele falando com Jiao Jiao é muito agradável. Quando ele olha para as pessoas, seus olhos estão cheios de sorrisos. Essa pessoa é realmente muito curativa. O resultado do exame é que estou no estágio intermediário. Pode ser tratado com cirurgia, mas o risco é um pouco alto. Marquei uma consulta com um especialista para a cirurgia em 2 semanas e meia. Posso ser hospitalizado uma semana antes da cirurgia. Depois disso, passei alguns dias tranquilos. Mas, de repente, o cano de água do banheiro estourou. Fui encharcado. Rapidamente liguei para Lingmo em busca de ajuda. Não há caixa de ferramentas em casa, então não há como consertar. Então, eu tive que pedir para ele entregar. Logo a porta foi batida. Tirei a camisa temporária. Abri a porta. Mas não era Lingmo quem estava do lado de fora da porta, mas Regiao Jiao. Ela estava usando um vestido branco, com o cabelo solto. Seus olhos gentis por trás dos olhos estão me olhando gentilmente. Seu olhar lentamente se move para baixo. Um rubor brilhou em seu rosto. E então virou para o lado. Eu rapidamente peguei a toalha de banho de um lado e coloquei em meu corpo. Meu primo disse que seu cano de água estourou e me pediu para trazer uma caixa de ferramentas. Dizendo isso, ele levantou sua caixa de ferramentas. Eu rapidamente peguei e recuei alguns passos, dizendo: Onde está Lingmo? Meu primo está ocupado hoje, então ele me pediu para entregar. Eu sorri timidamente e disse: Obrigado pelo incômodo. Eu mesmo posso consertar, você pode voltar primeiro. Regiao Jiao disse, sorrindo. Esta casa é minha, deixe-me te ajudar a dar uma olhada. Eu estava prestes a recusar, quando vi uma figura familiar atrás de Regiao Jiao. Bai Ningbin vestia uma camisa simples. Com um rosto branco e delicado, seus grandes olhos olhavam diretamente para mim. Parecia que a tristeza estava prestes a transbordar de seus olhos, especialmente quando ela viu Regiao Jiao ao meu lado. Eu podia sentir claramente a aura que emanava de Bai Ningbin. Se olhares pudessem matar, eu provavelmente já estaria morto. Eu não pude deixar de reclamar em meu coração. Não é à toa que ela é a protagonista feminina. No futuro, não será preciso instalar ar-condicionado onde ela estiver. Eu olhei para Bai Ningbin com alguma surpresa e não pude deixar de perguntar: Como você veio parar aqui? Bai Ningbin deu uma risada fria. Eu não posso vir? Eu não já instruí meu advogado a cuidar do nosso divórcio. Por que você veio me procurar? Bai Ningbin me avaliou, semi-cerrando os olhos. O tom parecia carregado de raiva. Você desse jeito, sozinho com uma mulher. Ou você quer me trair? Eu me senti um pouco desconfortável e até culpado com o olhar dela. Mas ainda assim falei: O que há de errado com um homem como eu desse jeito? Bai Ningbin rapidamente caminhou até mim e tentou me bloquear. Mas com 1,69 metros de altura, não importa o quanto ela tente, não consegue bloquear meus 1,85 metros. Olhando para ela, eu realmente a achei um pouco adorável. Bai Ningbin olhou para Regiao Jiao com hostilidade. Tom de voz áspero. Você pode ir embora? O temperamento gentil de Regiao Jiao raramente era tão forte. Esta é a casa do Sr. Fang. Você provavelmente não tem esse direito, certo? Bai Ningbin riu, mas a risada era um pouco fria. Eu não tenho esse direito. Nós somos casados.
E com que direito você me pergunta se eu tenho direito? Região olhou para mim. Eu disse. Doutora He, volte primeiro. Estou resolvendo alguns assuntos pessoais. Obrigado por hoje. Região pareceu um pouco relutante. Depois de me olhar por um longo tempo, ela finalmente se virou e foi embora. Assim que troquei algumas palavras com ela e saí, Bai Ningbin se virou para olhar para mim. Seus olhos estavam sombrios. Quem é ele? Eu ri sarcasticamente e me inclinei preguiçosamente no batente da porta. Senhorita Bai. Eu perguntei a você, mas você não me contou, então por que eu deveria te contar? Um lampejo de pânico brilhou nos olhos de Bai Ningbin. O quê? Eu não pude deixar de te perguntar, mas você não disse nada, então por que está fingindo? Fingindo? Sim. Você finge que não vê as coisas que eu te envio e agora está me questionando? Você é a protagonista. Isso te faz se sentir superior? Do que você está falando? Esta é a barragem de comentários que eu descobri que havia desaparecido há muito tempo. Com o aparecimento de Bai Ningbin, ela começou a aparecer novamente. O enredo não está indo muito bem. Por que o coadjuvante masculino foi embora e a protagonista feminina ainda está o perseguindo? Sim, onde está meu querido protagonista masculino? Por que agora acho que o enredo da protagonista feminina e do coadjuvante masculino é muito emocionante? Sim, eu sinto que quando a protagonista feminina viu aquela médica, ela estava quase rangendo os dentes. Protagonista feminina, leve seu querido marido para casa rapidamente e ame-o muito. Eu amo assistir, deixe-me ver carne rápido. O de cima é incrivelmente picante. Mas você expressou meus pensamentos. Eu fiquei um pouco confuso ao ver os comentários obscenos. Mas Bai Ningbin parece que não vai desistir até obter uma resposta. Meu celular foi perdido no primeiro dia da minha viagem de negócios. Havia muito para lidar na época. Então, o que você me enviou? Eu encontrei as capturas de tela que tirei antes. Eu levantei meu celular e mostrei para Bai Ningbin. A filha mais velha da família Bai apareceu na praia de mãos dadas com seu amante. Os dois são íntimos e combinam muito. Embora os rostos nas fotos estejam um pouco borrados. Pessoas familiares podem dizer à primeira vista que a mulher é Bai Ningbin. Bai Ningbin franziu a testa e olhou para a foto por um longo tempo, como se estivesse ponderando. Eu estava prestes a falar quando ouvi a voz de Bai Ningbin. Você quer se divorciar por causa disso? Fiquei surpreso com a pergunta dele. Eu olhei para ele com dúvidas. Bai Ningbin me encurralou no canto com os olhos vermelhos, passo a passo. Fang Yuan, você me assustou até a morte. Você está me sentenciando à morte sem dizer nada? Eu recuei desamparadamente. Vendo-o chorar, eu queria enxugar suas lágrimas, mas me contive. O rosto virou para o lado. O que você está defendendo quando você mesmo fez isso? Você me deu a chance de me defender? As pequenas mãos de Bai Ningbin seguravam meu braço, com um tremor quase imperceptível. Então ouvi Bai Ningbin começar a falar com a voz embargada. Naquele dia na praia, não estávamos só eu e Shenzia, mas também Zanli. E nós não fomos para nos divertir. Estávamos apenas conversando sobre trabalho em um restaurante na praia. Só corremos para lá depois de ouvir uma criança gritar na praia. Naquela época, havia 3 pessoas, e Zanli foi cortado desta foto. Eu olhei para Bai Ningbin depois de um tempo. Isso é diferente do que o comentário dizia. Bai Ningbin não deveria ter se apaixonado secretamente por Shenzhen neste trabalho? E então fazer algumas coisas impróprias para crianças? Vendo meu olhar desconfiado, os olhos de Bai Ningbin não esconderam nada. Fang Yuan, sou tão casual assim aos seus olhos? Abri a boca, sem saber o que dizer. Fui abraçado por Bai Ningbin. Ele me abraçou com força. A leve fragrância dele veio até mim. Eu controlei minha vontade de abraçá-lo. Bai Ningbin, me solte. Não vou. Você está me abraçando tão forte que não consigo respirar. Só então Bai Ningbin me soltou lentamente ao ouvir isso. Ele levantou a cabeça e olhou diretamente para mim com os olhos vermelhos. Sua pequena mão estava segurando minha palma com força. A outra mão tocando meus lábios suavemente. Eu ouvi sua voz rouca e cansada. Então, você ainda não me disse quem era aquela mulher agora há pouco? Nesse momento, brinquei com ele e abri a boca com um sorriso irônico. Por que eu deveria te dar explicações? Porque eu sou sua esposa. No segundo seguinte, fui agarrado pelo queixo e forçado a abaixar a cabeça. Um beijo ligeiramente rápido tirou meu fôlego, bloqueando as palavras que eu ia dizer na minha boca. Embora seja clichê. Mas e se eu gostar um pouco? Antes que eu pudesse empurrá-lo,
Vi a barragem na minha frente já em polvorosa. Nossa, isso é muito bom! Onde consigo um cartão de experiência de personagem secundário masculino para passar um dia? Eu também gosto de amor forçado. Como esperado da minha filha, isso é algo que nossas grandes mulheres deveriam fazer. Eu declaro agora que amo assistir a esse casal, a protagonista feminina e o personagem secundário masculino. Bastidores da protagonista feminina declarando sua soberania. Eu amo isso, tão legal. A pose da protagonista feminina beijando. Eu não acredito que o personagem secundário masculino não sinta nada. Arfar, arfar. A protagonista não é apenas uma grande injustiçada. As legendas me deixaram sem palavras e com lágrimas nos olhos. Afastei Bai Ningbin suavemente. Bai Ningbin, não venha me provocar. Bai Ningbin não se irritou por eu afastar. Olhou para mim e até mostrou um sorriso de satisfação. Ele ergueu os olhos para mim com um olhar determinado. Franzi a testa e não pude deixar de falar. Satisfeito com o quê? Você apenas me atacou de surpresa. Eu não discuto com cachorros. Vá embora logo. Bai Ningbin levantou os olhos e se aproximou de mim suavemente. Se eu sou um cachorro, você é o quê? Quem é ele? Quem ele é não importa. Eu abaixei os olhos e falei preguiçosamente. Bai Ningbin sorriu despreocupadamente. Isso mesmo, vamos para casa. Depois de dizer isso, Fang Yuan pegou o casaco do sofá e colocou em mim. E me puxou para ir embora. Eu estava prestes a puxar minha mão de volta. Quando vi seus grandes olhos cheios de lágrimas. Parecia que ele ia chorar no segundo seguinte. Meu coração de repente ficou um pouco desconfortável e amargo. Eu não cometi nenhum erro, seu pedido de divórcio não é válido. Mesmo que você conte para sua sogra e seu sogro, sua razão não é válida. Eu observei ele segurando minha pequena mão e suas costas resolutas. Tentei soltar minha mão, mas perdi a força imediatamente. Eu só consegui dizer. Minhas coisas ainda estão lá em cima, não arrumei. A voz de Bai Ningbin estava abafada. Eu vou pedir para alguém arrumar. No caminho, o motorista dirigia o carro. Eu e Bai Ningbin não trocamos uma palavra. Eu, sem querer, olhei para Bai Ningbin. Mas vi uma frieza tênue sob seus olhos. Parecia que ela não tinha descansado bem por um longo tempo. Ela, que normalmente precisa sair totalmente maquiada. Hoje, ela está com um rosto pequeno sem maquiagem. Uma sensação diferente do normal. Mais adorável. Quando chegamos em casa, o céu lá fora já estava escuro. Shen Yi estava ocupado na cozinha. Depois de me ver, Shen Yi quase chorou de alegria. Senhor, você finalmente voltou. Que bom! O que aconteceu? Naquele dia, a senhora voltou e não conseguiu encontrar o senhor. Ela me perguntou, mas eu não consegui dizer nada. A senhora até chorou. Naquele dia, antes de sair, dei a Shen Yi 3 dias de folga. Não havia ninguém em casa, não havia nada para Shen Yi fazer aqui. Era melhor voltar para casa e descansar. Meu coração afundou. Ele chorou. Nestes dias em que o jovem mestre esteve ausente, um grande evento também aconteceu na empresa da jovem senhora. A jovem senhora, enquanto lidava com os assuntos da empresa, também estava entrando em contato com o jovem mestre. Ela perdeu peso visivelmente. Assim que soube a localização do jovem mestre, a jovem senhora foi imediatamente para lá. Hesitei e abri a boca. A jovem senhora não tem dormido bem há vários dias. E frequentemente chora no meio da noite. Eu estava prestes a falar quando a campainha da porta me interrompeu. Shen abriu a porta e eu vi o rosto sorridente de Shen Zé. Mas quando me escaneou, o sorriso desapareceu abruptamente. Mas logo se recuperou como antes. Eu estou aqui para entregar documentos para presidente Bai. Shen pensou em pegar os documentos. Mas Shen Zé sorriu e disse. Mas eu senti um forte senso de provocação. É melhor eu entregar pessoalmente para presidente Bai. Shen retraiu a mão sem jeito e olhou para mim. Jovem mestre. Ergui as sobrancelhas e ri sarcasticamente. Se quer dar, vá dar. Ele está lá em cima. Depois de dizer isso, me virei e fui para a cozinha me servir um copo de água. Sentei no sofá e comecei a beber. Shen Zé olhou para mim com um olhar de espanto. Então ele subiu as escadas. Menos de 1 minuto depois, ouvi passos apressados vindo de cima. A voz de Bai Ningbin veio. No futuro, deixes ali fazer essas coisas. Você não precisa fazer. Não consigo ver que a protagonista feminina está interessada nele. O protagonista masculino é um pouco chá. O bom chá que meu avô escondeu por 10 anos não consegue acompanhar o protagonista masculino.
A expressão do protagonista masculino agora é muito feia, está toda verde. Que constrangedor! E por que o protagonista masculino está olhando para o coadjuvante masculino daquele jeito? Eu senti total malícia. Antes de Shenze sair, ele me olhou diretamente por um longo tempo. Como se eu fosse uma pessoa má imperdoável. Eu levantei minhas sobrancelhas provocadoramente. Depois que Shenze saiu, Bai Ningbin se sentou ao meu lado. Eu senti que algo estava errado instantaneamente. Seu tom era profundo. Você está tão tranquilo em deixar um homem procurar sua esposa? As pessoas não disseram que era por causa do trabalho? Bai Ningbin bufou friamente. Você é muito generoso. Eu escolhi responder com um obrigado pelo elogio. Nesse momento, meu estômago de repente começou a doer. Eu não pude deixar de cobrir meu estômago. A dor fez com que finas gotas de suor aparecessem na minha testa. Bai Ningbin preocupada me puxou para sentar no sofá. Fang Yuan, o que aconteceu com você? Eu me encolhi de dor, tremendo enquanto falava. Tem remédio no bolso da minha calça. Bai Ningbin rapidamente pegou e me deu para beber. Minha dor diminuiu gradualmente. Bai Ningbin olhou para o frasco de remédio com os olhos vermelhos. Ele disse, trêmulo, você está doente? As coisas chegaram a este ponto, não posso mais esconder. Eu acenei levemente com a cabeça. Ainda dá tempo de me divorciar agora. Bai Ningbin olhou para mim com seus olhos grandes e límpidos. Por que você não me contou sobre isso? Eu me levantei e lavei meu rosto pálido com água fria. Você não se importa, não é? Bai Ningbin disse, soluçando. Eu não esperava. Sério, Fang Yuan? Eu não esperava que você fosse tão jovem e forte. Eu realmente pensei que você fosse um pequeno problema irregular e isolado. Você me disse que somos um casal. Por que você está agindo como uma criança? Você está dizendo que eu sou uma criança? Isso é o ponto principal? Por que não seria? Bai Ningbin de repente se jogou em meus braços. Tudo bem, Fang Yuan, me deixe te abraçar. Você não sabe o quanto eu pensei em você esses dias. Abraçando um monte macio em meus braços. Por um momento, não sei porquê. De repente, meus olhos ficaram um pouco marejados. Meus olhos realmente começaram a ficar vermelhos. Bai Ningbin pareceu ansiosa e começou a falar. Eu te machuquei? Eu não usei força. Eu toquei a cabeça dele e falei. É tudo culpa sua por me abandonar depois de começar. Eu nem sou mais de primeira mão, não valho nada. Bai Ningbin disse, chorando. Eu estava errado, mas você também estava errado. Por que você não diz nada? Ao dizer isso, de repente levantei a cabeça e olhei para ele. Diga-me, você está apenas me tolerando? Você acha que tanto faz, ou... Ao dizer isso, inclinei a cabeça para baixo, um pouco inseguro. Mas Bai Ningbin se aproximou de mim. Olhando nos meus olhos, perguntou. Você acha que eu me contentaria com qualquer coisa? Embora o casamento arranjado tenha sido ideia dos meus pais, eu mesmo escolhi a pessoa. Eu escolhi você. Por quê? Bobinho, por que você acha? É porque eu gosto de você, é claro. Ao dizer isso, Bai Ningbin timidamente abaixou a cabeça. Seu rosto estava normal, mas eu vi que suas orelhas estavam ficando vermelhas lentamente. Eu estava prestes a estender a mão para tocá-lo, mas ele segurou minha mão. Bai Ningbin olhou para mim seriamente. E você? Eu rolei meus olhos, fingindo estar pensando alto, e então olhei para ele. Meus dedos acariciaram seu rosto. Essa aparência é aceitável, eu acho. Bai Ningbin viu meu sorriso astuto. E disse rindo. Então eu preciso ter cuidado para manter minha beleza. Para que certas pessoas não percam o interesse em mim. Depois que Bai Ningbin e eu confessamos nossos sentimentos um ao outro, ficamos grudentos um com o outro todos os dias. Bai Ningbin sai do trabalho pontualmente todos os dias, deixando os funcionários da companhia Fang. Todos acham que Bai Ningbin está estranha. Até suspeitam que Bai Ningbin vai se divorciar. As famílias Bai e Fang souberam da minha doença. Imediatamente contrataram os melhores especialistas nacionais e estrangeiros para me operar. A cirurgia foi bem sucedida. Tenho um bom físico e me recupero rápido. Bai Ningbin termina de lidar com os assuntos da empresa todos os dias. E vem me fazer companhia. Lin Mo está com tanta inveja. E disse que precisa encontrar uma namorada logo para me provocar. Todos disseram rindo que minha irmã não é má ideia. Quando penso na minha irmã ingênua, que não conhece o mundo, recuso imediatamente. Mas depois que minha irmã soube disso, olhou para mim como um gato que pisou no rabo. Ah, irmão,
Como você pôde recusar? Ah, não me importo. Você tem que me compensar. Quando Lin-Mo for brincar com você, lembre-se de me chamar, ouviu? Olhei para ela como se tivessem roubado minha casa. Mas no final só pude, sob o olhar ameaçador dela, acenar com a cabeça. Quem manda a família valorizar mais as mulheres do que os homens? Se ela gritar que meu irmão está me intimidando, estou acabado. A vida cuidando da doença é ainda mais chata. Embora a Bai Ningbin tente me acompanhar o máximo possível, mas a empresa tem um projeto importante recentemente. Eu sinto por ela e digo para ela não se preocupar sempre comigo. Eu sou um homem adulto, nada vai acontecer comigo. Assim que a ferida estiver quase curada, terei que ir para a empresa. A empresa durante este período acumulou muitas coisas que precisam ser tratadas. Mas assim que dirigi até a garagem subterrânea da empresa, fui ensacado. Eu não tive tempo de lutar. Fui nocauteado por uma grande força. Eu não vou admitir que sou fraco, é definitivamente meu corpo. Ainda não se recuperou. Quando abri meus olhos novamente, eu vi o rosto sorridente de Shen Zé. Mas esse sorriso era assustador. Há muito tempo que não os vemos, meu vilão coadjuvante. Minha boca estava amarrada com fita adesiva. Só posso emitir sons abafados, droga. Eu queria xingá-lo de louco, mas não conseguia abrir a boca. Shen Zé parece ter percebido o que eu queria dizer. Então ele acenou com a mão e o grandalhão atrás de mim soltou minha boca. No momento em que minha boca ficou livre, eu liguei meu querido. Começou a insultar seus ancestrais de 18 gerações. Shen Zé, no entanto, sentou-se calmamente na cadeira. Depois de um tempo, ele finalmente falou lentamente. Já terminou de xingar? Parece que ele percebeu que meus olhos estavam me insultando. Shen Zé olhou para mim. Este rosto é muito bonito. Que pena. Não é o destino do protagonista. O que você está dizendo? Você fez tantas coisas irracionais antes. Temo que já saiba sua própria identidade, certo? Olhei para a pessoa à minha frente com grandes olhos vigilantes. A expressão de Shen Zé de repente ficou sombria. Que complicado. Parece que, para completar a missão do guia, preciso primeiro lidar com esse problema que é você. Então ele não sabia com quem estava falando. Mas parece que a outra parte não concordou com ele. O rosto gentil de Shen Zé agora estava coberto de um sorriso horrendo. Tudo bem. É inútil se vocês não me ajudarem, seu cachorro. Shen Zé continuou a falar. Já que o protagonista não pode desmoronar seu personagem, deixe o coadjuvante desmoronar seu personagem. O que você vai fazer? Claro, é uma coisa boa. Hehe. Seu riso me fez arrepiar instantaneamente. Shen Zé sorriu e segurou minha boca, despejando a água do copo na minha boca. Eu queria escapar, mas não consegui evitar por estar um pouco fraco. Não consegui controlar e engoli uma boa quantidade fisiologicamente. Logo me senti tonto. Shen Zé olhou para o suor ao meu redor e disse sorrindo. Jogue no mar e faça um trabalho limpo. Sim, senhor Shen. Fui arrastado para um carro por alguns homens. Aguentei firmemente para não desmaiar. Chegamos ao destino rapidamente. No momento em que eles abriram a porta do carro, eu encontrei um tijolo. Enquanto eles não estavam prestando atenção, acertei a cabeça de um deles. O homem gritou, balançou a cabeça e caiu no chão de dor. Parece que realmente vou acabar aqui. Simplesmente não estou disposto. E se meu Xiao Bing cair nas mãos de alguém como Shen Zé? Xiao Bing é muito ingênua. Não, não pode ser assim. Pensando nisso, limpei o sangue do meu rosto e me levantei. Este é o som urgente vindo não muito longe. E ainda com o chamado de uma mulher. É Xiaobin. Eu vi Bai Ningbin correndo em minha direção chorando. Fang Yuan, você está bem? Fang Yuan. Xiaobin, minha cabeça dói muito. Antes de eu cair na inconsciência, vi a barragem de comentários. A protagonista feminina deveria dizer neste momento. Fang Yuan, estou muito angustiada. A protagonista feminina está quase virando um rato, e você ainda está fazendo piadas. A protagonista feminina ainda está preocupada. Se o coadjuvante masculino realmente lutar, estou disposto a assistir a 120 segundos de anúncios para ressuscitá-la. Conquistou vocês que ficam acordados até tarde assistindo casais. Então eu caí na escuridão. Quando acordei novamente, senti o cheiro pungente de desinfetante. E Bai Ningbin com os olhos vermelhos. Vendo-me acordar, Bai Ningbin rapidamente chamou o médico. Suportei o desconforto e a puxei. Xiaobin. Bai Ningbin abriu a boca com a voz rouca. Fang Yuan,
Onde você está desconfortável agora? Dor de cabeça. Doutor, doutor, meu marido acordou. Eu observei a figura apressada de Bai Ningbin. Meu coração deu um salto. Eu a preocupei novamente. Nesse momento, a legenda apareceu na minha frente novamente. Sinto que os papéis do protagonista e do coadjuvante foram trocados. Agora eu apoio o coadjuvante. A protagonista não pode escapar. A protagonista vendo o coadjuvante inconsciente. Já chorou várias vezes. Sim, eu sinto que o médico, se ousar dizer alguma notícia ruim, ela pode ir junto. Sim. Como posso receber uma mulher assim sem motivo? Por que de repente sinto que mudei de canal? Este livro parece se chamar Estratégias para Conquistar a Protagonista de Indie focado no coadjuvante. O quê? Peguei o livro errado? Me fez rir inexplicavelmente. Parece que esta é uma fanfic lançada pelo autor. Mas parece que este agrada mais o meu gosto. Coadjuvante malandro e apaixonado e protagonista delicada de Indie. Eu amo essa combinação. Afinal, não sou o único pervertido. Estou totalmente sem graça agora. Então, eles trocaram de canal e eu que me machuquei no final? Fiquei em observação no hospital por alguns dias e depois recebi alta. Bai Ningbin agia como se eu fosse um estranho, olhando para mim com desdém. À noite, vi Shenzhen no canal jurídico. Todo o processo de sua prisão. Ela estava gritando quando foi presa. Por quê? Eu deveria ser o protagonista. Bai Ningbin, você gosta de mim. Sou eu. Bai Ningbin parecia um gatinho assustado, olhando para Shenzhen na televisão, com uma voz baixa. Eu deveria tê-lo demitido há muito tempo. Que raiva! Eu ri ao ver a mulher tão irritada, tocando seu rostinho, tão fofa. Bai Ningbin olhou para mim. A mão dela na minha cintura apertava cada vez mais. Eu a beijei suavemente nos lábios. Que bom, neste mundo eu sou o protagonista masculino dela. Extra de Bai Ningbin. Bai Ningbin observava Fang Yuan há muito tempo. Desde que ela começou a sentir os primeiros amores no ensino médio. Ela já estava um pouco atraída por ele. O jovem desajustado atraiu. Mas uma pessoa tão apática como ela, também não sabe como se expressar. Até a formatura na faculdade. O foco dos pais instantaneamente mudou para o importante assunto do casamento dela. Os pais entendem muito bem sua personalidade. Contar com ela para encontrar um namorado é muito lento. Então, eles propuseram encontrar para ela um casamento arranjado com um menino adequado. Mas inesperadamente, a filha sempre rígida. Na verdade, propôs que ela só queria uma pessoa. O nome Fang Yuan para Yifei não é estranho. Um menino que não parece muito confiável. Mas é raro Bai Ningbin ter alguém em quem esteja interessada. O casamento dos dois foi decidido assim. Depois do casamento, Bai Ningbin estava feliz todos os dias. Sempre que pensava em seu marido bonito e um pouco travesso. Ela mal podia esperar para ficar com ele todos os dias. Naquele dia, no hospital, ela recebeu uma ligação da empresa. Quando ocorreu um grande acidente, ela teve que sair para resolver. Mas ela não esperava que, depois de lidar apressadamente com alguns problemas espinhosos, ela voltou e viu a casa escura e o acordo de divórcio. Ela sentiu como se o mundo desabasse naquele instante. Especialmente quando viu uma mulher estranha. Com Fang Yuan. Ela não conseguiu mais se controlar, queria chorar. Pela primeira vez na vida. Além de ser provocada por Fang Yuan na cama e chorar. A tristeza incontrolável em seu coração a fez querer chorar. O homem dela não será entregue a outros.